Olá, boa noite. Bem-vindos. Está aprovada a proposta de salário mínimo nacional, agora fixado em 70 mil kwanzas. O assunto dominou a sexta reunião ordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República. No encontro que analisou outras questões importantes sobre a vida do país, foi também aprovado o novo regime remuneratório dos pensionistas. O Conselho de Ministros aprovou o decreto presidencial que fixa o salário mínimo nacional de 70 mil kwanzas, valor mínimo que deve ser pago a um trabalhador por um mês de trabalho ou serviços prestados. Micro e pequenas empresas, assim como trabalhadores domésticos, terão um salário mínimo de 50 mil kwanzas. Após 12 meses da entrada em vigor do novo diploma, o salário mínimo nacional vai aumentar para 100 mil kwanzas. Foi fixado, então, o salário mínimo nacional em 70 mil kwanzas. 50 mil ficariam para as microempresas, empresas iniciantes ou startups e os particulares, os nossos trabalhadores domésticos. Estes 60 mil deviam ter uma perspectiva progressiva e evolutiva, no qual, após 12 meses, o montante do salário mínimo devia ascender a 100 mil kwanzas. Portanto, depois em sede da sua aplicação, os empregadores devem fazer a projeção para que no período de 12 meses saia dos 70 para ir gradualmente chegar aos 100. Empresas que enfrentarem dificuldades financeiras para pagar os 70 mil kwanzas podem declarar sua incapacidade junto ao MAPTES, apresentando documentos que comprovem a situação. Há grandes setores como os diamantes, os petróleos, a banca, entre outros, que esta questão passa-lhes ao lado, porque já não existe, ao nível desses setores, este salário mínimo. E também, se calhar, o que eles aditarão em sua resenha interna é de que nós já estamos muito acima disso e, se calhar, até podem projetar para muito mais. Todas aquelas empresas que encontrarem dificuldade em poderem pagar o salário mínimo que aqui este diploma vem a decretar, devem informar que não têm capacidade financeira ao Ministério do Trabalho, designadamente a Direção Nacional do Trabalho. Além disso, o Conselho de Ministros aprovou que o montante mínimo das pensões de reforma por velhice e invalidez será de 45%, enquanto as pensões máximas serão de 20%. Nós tivemos para a pensão mínima de sobrevivência, pensão de invalidez, abono de velhice, que estavam em 30.894 kwanzas, passaram de 30 mil para 70 mil kwanzas. Não temos nada abaixo do salário mínimo. Tínhamos a pensão mínima de reforma por velhice, estava em 48.272 kwanzas, passou para 70 mil kwanzas, o que equivale a 70% de impacto. A pensão máxima de reforma por velhice estava em 607.874, passamos para 729.448 kwanzas, um impacto de 20%. No contexto da reforma do Estado, foi aprovada a Agenda Governo.AO 2027, que visa a transição digital da administração pública. E pretende, em alinhamento com o roteiro da reforma do Estado, introduzir de modo coordenado e estruturado os processos de transição digital na administração pública, caminhando no sentido da desmaterialização de procedimentos, por um lado, e também na digitalização de serviços públicos. Por fim, o Conselho de Ministros ratificou o Plano Diretor Municipal de Moçâmedes com o objetivo de transformar o município num portal regional. Isso inclui o desenvolvimento das infraestruturas locais, como o porto e o aeroporto, para impulsionar o comércio e o turismo na província do Namibe. Giração Jornal, outros destaques na edição de quarta-feira. Banana, o melhor da produção nacional. A 10ª edição da feira teve início hoje no Bengo, com mais de 500 expositores. Consumo de drogas, reflexões no Dia Internacional de Combate. O caso de Angola, no quadro geral.
Cabine, violência doméstica. Casos aumentam de forma preocupante e contribuem para a desestruturação familiar. O berço, homenagem à criança. Retrato da realidade de mulheres que cuidam dos filhos sem a presença da figura paterna. Em Pelá, jornadas parlamentares no Cuitubié, deputados constatam realidade socioeconómica dos municípios. Férias, ocupação de crianças em período de pausa letiva. Os encarregados de educação falam sobre as alternativas. Dúvidas e certezas. A proposta de divisão de Luanda em 2 províncias. Perguntas e respostas sobre a garantia de solução dos reais problemas da cidade capital. Resumo da atualidade internacional e novidades que marcam o dia a nível do desporto. Bem-vindos ao Melhor da Informação. Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite que bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esses trabalhos são trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Outra vez boa noite. Aumenta o número de pessoas envolvidas no consumo de drogas a nível do país e a maioria está na faixa etária que compreende os 18 aos 25 anos. No ano passado, deram entrada no Instituto Nacional Antidrogas para tratamento mais de 17 mil pessoas, números que se revelam preocupantes para as autoridades. O aumento do uso de drogas no país preocupa as autoridades angolanas, que registaram em 2023 um total de 17.885 indivíduos submetidos em tratamento no Instituto Nacional Antidrogas. Temos que trabalhar cada vez mais com os nossos parceiros, temos que criar novas estratégias, temos que continuar a trabalhar no âmbito das políticas públicas também, para melhorarmos esse quadro. É preocupante, até porque a nossa força motriz, que são os jovens, idade ativa, são os mesmos que nós encontramos envolvidos com substâncias. Face à relevância dos factos, o Instituto Nacional de Luta contra Drogas juntou sinergias com a Polícia Nacional para encontrarem as melhores estratégias para se travar o fenómeno. Juntamos-nos numa parceria Direção de Pessoal e Quadros do Comando-Geral da Polícia Nacional de Angola, então, para criarmos estratégias, medidas, quiçá uma parceria mesmo, para que possamos atender algumas situações que possam ali acomodar o seio do efetivo. E porque nós somos um órgão, Direção de Pessoal e Quadro, que velamos então para essa questão da atenção ao homem, a gestão do pessoal, e somos os parceiros naquilo que a garantia da ordem e tranquilidade públicas do país. As bebidas alcoólicas lideram a lista das drogas mais consumidas no nosso país, seguindo da lhamba e depois da cocaína. No entanto, a província de Luanda continua no topo no que diz respeito ao número de consumidores dessas substâncias. Ao assinalar-se hoje Dia Internacional contra o Abuso do Tráfico Ilícito de Drogas, mais de 1.000 efetivos, entre quadros do Ministério da Saúde e da Polícia Nacional, refletiram em prol da efeméride para mostrar a importância da prevenção para a salvaguarda da saúde. Um guia prático de saúde mental para professores foi lançado hoje aqui em Luanda. Com o instrumento, o Ministério da Saúde prevê facilitar a comunicação entre professores e alunos sobre um problema que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. O Guia de Saúde Mental é um instrumento que vai servir para orientar e facilitar a comunicação professores,
alunos no que diz respeito aos conflitos nas escolas. O documento é resultado de um estudo que começou em 2015 com o projeto Consultas Escolares, denominado Roda de Conversas. Da amostra participaram mais de 2.000 crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos. O resultado é alarmante. A amostra da população estudada foi de 2.023 crianças na faixa etária dos 10 aos 19 anos e nós temos um problema visível de comportamento, atitudes e práticas acima de 50% dessa amostra. E salta-nos, por exemplo, a atenção para casos de abuso sexual, que está acima dos 25% dessa amostra. Salta-nos também a atenção os casos de bullying, de ansiedade, e sem desprimor as tentativas de suicídio, mas também há um outro dado variável que nós levantamos, que está associado ao comportamento de intenção de matar alguém. Apesar das instituições terem um gabinete pedagógico, os mesmos não dispõem de psicólogos. Sendo uma preocupação, apresentou o secretário da Educação. Pacheco Francisco frisou, por outra, que o guia vai permitir capacitar os docentes para responder à carência desses profissionais. Nós temos gabinetes psicopedagógicos, mas nós não temos psicólogos suficientes para gerir este problema a nível das escolas. Nós temos escolas com, às vezes, 600 alunos de manhã, 600 à tarde, né, e 600 à noite, e só temos um ou outro psicólogo naquela. Essa pessoa sozinha não consegue resolver o problema. Há esta necessidade, mas é claro que nós, nesse momento, temos feito, ao fazer o recrutamento de novos professores, temos essa tendência também de recrutar psicólogos para resolver mesmo esses problemas ou preencher tantos gabinetes psicopedagógicos que foram criados a nível das nossas escolas. A saúde mental constitui um grande problema de saúde pública no mundo e envolve crianças e adolescentes. Nzuzi Katonde, da Organização Mundial da Saúde, avançou que o problema influencia no processo de aprendizagem dos estudantes. As perturbações mentais têm uma percentagem de 3% de todas as doenças que crianças e adolescentes apresentam a nível da saúde. E isso tem um impacto na capacidade ou no rendimento cognitivo das crianças ou dos alunos a nível das escolas. Nzuzi Katonde, da Organização Mundial da Saúde, a quando do lançamento do Guia de Saúde Mental para Professores, que começa a ser distribuído nos próximos tempos em todo o país. Em Cabinda estão a aumentar os casos de violência doméstica. De janeiro ao mês de maio, em apenas um município da província foram registados mais de 150 casos. A realidade preocupa as autoridades locais, visto que tem contribuído também para desestruturar as famílias. A Secretaria Provincial da Ação Social, Família e Igualdade do Gênero reuniu a sociedade civil para a consulta pública sobre a lei contra a violência doméstica. Os casos de violência doméstica em Cabinda são frequentes e tendem a aumentar. Por isso, ações que visam auscultar e analisar a Lei nº 25/11 de 14 de julho têm sido importante. A consulta decorre em todas as comunidades, sobretudo nas localidades com maior incidência de casos. Nesta lei contra a violência doméstica, as penas são mais pesadas, vão de 2 a 8 anos de prisão, com direito à indenização da vítima. A sociedade acredita que esta medida vai desencorajar a prática da violência doméstica. Nós sugeríamos que com essa revisão, e porque nós vamos ter que dar o contributo, que houvesse uma delimitação daquilo que é atuação quando se trata de violência doméstica. Se é família, vamos tratar no foro familiar. Aqueles elementos complementares, vizinhos, de proximidade, acho que poderíamos talvez adequar um outro elemento que possa então mensurar de forma que haja um limite quando se trata de violência doméstica. É muito preocupante, muito mesmo, porque está a criar muita desestruturação no seio da família. A tendência é de aumentar, mas estamos a trabalhar em casos de aconselhamento e também estamos a levar a informação nas comunidades para tentarmos mitigar a situação. Que haja mais diálogo
para que não possam chegar a este conceito, até a violência doméstica. Quem pratica violência, pelo menos uns 6 meses de cadeia já dá para educar, porque aquilo ele não matou. Sensibilizar mais as pessoas, dar mais palestras do gênero, conversar bastante, que principalmente na parte da violência contra menores de idade está mesmo muito preocupante. Vai ter que mudar, porque se não mudar, eu acho que vão sentir a mão pesada da lei mesmo. Teresa José, chefe do Departamento de Prevenção e Proteção da Vítima contra a Violência Doméstica, disse que a lei sofreu uma revisão e todos devem dominar os principais pontos destacados. O aumento da violência no seio das famílias levou o MASFAMO, 10 anos depois da aprovação da Lei 25/11, e em cumprimento das suas atribuições, a desenvolver o projeto de revisão da mesma, com o propósito de alinhar a referida lei aos outros instrumentos jurídicos nacionais, regionais e internacionais, como o Código Penal angolano e o Código do Processo Penal, assim como a lei modelo da SADC. A violência doméstica tornou-se um fenómeno preocupante no seio das famílias. Só para se ter ideia, ao nível da província de Cabinda, de janeiro a maio deste ano, foram observados perto de 200 casos. Esta situação tem estado a contribuir na desestruturação familiar ao nível da região. O governo, preocupado com esta situação, está a promover encontros permanentes com as comunidades, com líderes de opinião, para se encontrar vias que permitam com que o problema seja mitigado. O projeto de revisão da Lei 25/11 de 14 de julho contra a violência doméstica joga um papel importante na sociedade porque reconhece que a violência doméstica é um flagelo social que contribui para a desestruturação, a instabilidade emocional de muitas famílias. A lei contra a violência doméstica apresenta penas pesadas que poderão punir os infratores que praticarem este crime. Ao nível de Cabinda, o município sede tem sido o que mais registra casos de violência. O país tem cada vez mais crianças fora dos cuidados parentais. Dados do Instituto Nacional de Estatística apontam que 1 em cada 10 crianças em Angola é órfã. A média de idade está estimada entre os 10 e os 18 anos, assim está certo, e o número de crianças que não vive com os pais biológicos também é grande. O aumento de crianças fora dos cuidados parentais tem crescido nos últimos tempos. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística de Angola, dos mais de 30 milhões de habitantes, mais de 17 milhões são menores de 18 anos. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, estima-se que, atualmente, dos mais de 35 milhões da população angolana, mais de 17 milhões estejam abaixo dos 18 anos de idade, ou seja, são crianças e adolescentes. Ademais, 1 em cada 10 crianças menores de 18 anos é órfã de um ou ambos os pais. De acordo com o documento, 8% de crianças são órfãs de um ou ambos os pais, 6 em cada 10 crianças menores de 18 anos vivem com ambos os pais biológicos e 1 em cada 10 crianças não vive com os pais biológicos. Sublema: toda criança merece uma família. O Fórum Provincial sobre Cuidados Alternativos, junto a vários especialistas, com o objetivo de levar as políticas que beneficiem famílias vulneráveis. Muitos de nós aprendemos e ouvimos das Sagradas Escrituras que devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar, para quando crescer não se desviar dele. E se ensinarmos com os nossos exemplos no dia a dia, estaremos a deixar um verdadeiro legado para uma sociedade mais saudável. Assim, importa enfatizar que a adoção é um ato de amor
coragem e também esperança. Se nós olhamos a partir das escrituras sagradas, é que faz parte da mãe o cuidado da sua casa e o cuidado dos seus filhos. Mas hoje as mamães delegaram a creche, delegaram essa responsabilidade à babá. Talvez que a criança cresça sem nenhuma repreensão da sua mãe biológica e hoje então temos a sociedade que temos. As aldeias em Angola têm um controle de cerca de 5.000 crianças, atuando nas províncias da Huila, Benguela e Huambo. Aproximadamente 5.000 crianças neste ano, mas até final de dezembro seremos capazes de ter até 6.500 crianças. Falo isso nos cuidados alternativos, bem assim como no fortalecimento familiar. Políticas de proteção social a favor das crianças desfavorecidas na província do Huambo. O impacto da violência doméstica e da fuga à paternidade na vida dos menores, bem como a tutela de crianças, foram alguns dos temas abordados neste segundo Fórum Provincial sobre Cuidados Alternativos para Crianças. Nós, enquanto órgãos tutelares, órgãos que têm na sua responsabilidade alguns princípios, 11 princípios assumidos pelo governo angolano, na qual temos a responsabilidade da identidade e do registro da criança. Temos estado presente em todas as ações, em todas as atividades, principalmente nesse mês de junho, na articulação e coordenação que temos com as outras instituições sociais, possamos então cada vez mais melhorar aquilo que são os direitos que são necessários, serem protegidos às nossas crianças. Nós criamos as crianças, as primeiras que nós criamos eram 11 crianças e agora essas famílias já foram para as comunidades. E agora recebemos mais a nova forma de cuidado, que nós estamos a cuidar e recebemos mais outras crianças. E de momento estou com 4 crianças. Saímos da aldeia e agora estamos para a centralidade da Cala. Uma sociedade que despreza a criança, essa sociedade fica sem futuro. Divisão de Luanda. Perguntas e respostas. Dúvidas e certezas. Em destaque. Mais à frente, está no ar a 10ª edição da Feira da Banana. Acontece na província do Bengo, com o melhor da produção nacional. A edição 2024 do evento, que já é uma referência, junta mais de 500 expositores e variedades do alimento, que é um dos mais consumidos no dia-a-dia. Produtores e cooperativas agrícolas da província do Bengo começaram esta quarta-feira a expor os produtos de campo produzidos localmente. O mercado do Panguila, no município do Dande, é o local escolhido da 10ª edição da Feira da Banana, que junta até este sábado mais de 500 expositores. O município de Bulatumba traz uma variada gama de produtos agrícolas, assim sendo como a banana, que é o forte da província do Bengo, mas o Bulatumba traz consigo a banana, a mandioca, a macroeira, o abacate, o milho, o jindungo, laranja, entre outros produtos. É uma variedade. Com o lema voltado para a diversificação da economia e a autossuficiência alimentar, nesta edição da Feira da Banana, os produtores debatem-se com os desafios das vias de acesso que têm condicionado o escoamento dos produtos. As dificuldades que nós temos tido é as vias de comunicação, que dão acesso às grandes fazendas, os grandes campos agrícolas que temos a nível do nosso município. Nessa aposta da agricultura, a administração municipal do Namuangongo, ela tem feito algumas aberturas de vias com o seu material, que é o kit de terraplanagens, para escoamento de produtos das nossas cooperativas. A produção atualmente está numa fase de um bom desenvolvimento, pese embora que algumas baixas foram inundadas com as chuvas que assolaram neste ano, mas está para gerir. A feira, que terá a duração de 4 dias, reserva também espaços para as empresas prestadoras de serviço atenderem eventuais preocupações das cooperativas, como é o caso, por exemplo, do Instituto Nacional de Segurança Social, no Bengo. Aproveitamos o momento para divulgar mais a segurança social, apresentar os trabalhos da segurança social e uma coisa que é muito importante, também aproveitamos esse momento para fazer prova de vida àqueles pensionistas que por algum motivo não fizeram. Então nós também estamos aqui a fazer a prova de vida.
E a governadora do Bengo, Maria Antônia Nelumba, a quem coube o corte da fita de abertura da 10ª edição da Feira da Banana, sinalizou que para esta edição espera-se arrecadar perto de 100 milhões de kwanzas. Esperamos nessa edição ter aí uma estimativa de valores arrecadados na ordem dos 100 milhões de kwanzas. Pode ultrapassar, porque como vocês estão a ver, os stands estão carregadíssimos de banana. O forte da feira é mesmo a banana, mas também temos outros produtos. Temos aqui representados todos os municípios e cada município também trouxe as suas comunas. Maria Antônia Nelumba avançou também que estudos estão a ser feitos para o aumento da produção e melhoria dos canais de escoamento para outras partes do país e além fronteiras. A província do Bengo está no bom caminho. Antes, não, mas de um tempo a essa parte, com o processo da cobrança coerciva, com o processo da sensibilização aos contribuintes e não só da província do Bengo, hoje já podemos dizer que a província do Bengo está no bom caminho, tendo em conta aquilo que a Segurança Social a nível do Bengo faz. A Feira da Banana foi instituída pelo Governo Provincial do Bengo em 2012 e tem sido a maior bolsa de valores da província. E a produção de banana e mandioca em Cabinda aumentou. Está em níveis que facilitam a exportação para outros mercados. A província mais ao norte do país realiza também a feira, que expõe o melhor da produção local. A previsão é de arrecadar para os cofres do Estado mais de 60 milhões de kwanzas. Mais de 400 agricultores participam da Feira da Banana e Mandioca que decorre em Cabinda. Esta terceira edição tem como objetivo envolver agricultores dos 4 municípios da província e incentivar a produção agrícola na região. A feira estima arrecadar mais de 60 milhões de kwanzas para os cofres do Estado. Os participantes agradecem o apoio, mas lamentam o mau estado das vias que dão acesso ao campo. O transporte é que está a nos quebrar mesmo a cabeça. Precisamos mesmo do apoio do governo, porque neste momento tem muito produto lá a estragar. E ainda, neste momento estamos aqui a falar, tem lá os colegas que ainda estão a tirar, estão a colher. Temos mesmo dificuldade de transporte. Graças a Deus, conforme estão a ver, nós dependentemente das chuvas. Aquele ano, quando dá muita chuva, por também tem que ter boa produção. Senão temos mesmo muita produção. A cesta básica está tão elevada, tão puxada, que os produtos ao menos agrícolas, que os nossos pais, que as nossas famílias fazem um esforço de cultivar e que nos chega a esse tipo de lugares, seria muito bom para minimizar um pouco o sofrimento das pessoas. Gostei dos preços, boas iniciativas, é muito bom para facilitar a população, para quem está em casa, que não espera o último dia, porque o último dia compramos mais caro. Hoje, como é o primeiro dia, pelo menos é uma surpresa, né? Vinha da baixa da cidade, cheguei, encontrei a movimentação e cá estou. A vantagem, sim, o governo facilitar a vida do cidadão, principalmente para a nossa província, são atividades de gênero que vemos acontecer e essa iniciativa é louvável para a população. Comparando com o mercado, os preços estão acessíveis. A produção da banana e da mandioca, ela é considerada de boa ao nível da província de Cabinda. O grande objetivo nesta altura é continuar a estimular esta mesma produção para que possa alimentar o mercado nacional e também dos países vizinhos. Para tal, o governo vai continuar a promover feiras para que os agricultores se sintam cada vez mais potenciais em termos de produção. Uma das estratégias que nós temos é quinzenalmente temos já um espaço identificado onde cada município poderá então efetuar as suas vendas da banana, da mandioca e dos seus derivados. Também estamos a trabalhar com as OTMs, porque uma das grandes preocupações são as viaturas para poder então escoar o produto do campo para a cidade. Mas já estamos alinhados e estão prontos a exercer este trabalho, que é tirar o produto do campo para a cidade. A feira vai durar 3 dias de venda e os preços são acessíveis para os clientes. Esteve hoje no Palácio da Cidade Alta o candidato da Frente de Libertação de Moçambique às eleições presidenciais, agendadas para o mês de outubro no país irmão. Do presidente João Lourenço, Daniel Chapo recebeu a garantia de apoio de Angola, baseada nos laços históricos e de irmandade entre os dois povos. O presidente da República, João Lourenço, recebeu em audiência o candidato às eleições gerais de Moçambique. Após o encontro,
Daniel Chapo destacou as relações históricas entre os governos e povos de ambos os países. Sua Excelência Presidente João Lourenço é presidente do MPLA da República de Angola e existem relações históricas entre o Partido Frelimo, que dirige neste momento Moçambique, e o MPLA, que neste momento dirige Angola. E a nossa presença é mesmo para estreitar cada vez mais relações de amizade e cooperação entre os nossos partidos, combater a fome, combater a miséria, promover o desenvolvimento, criar emprego, sobretudo para a juventude, e continuarmos a desenvolver os nossos dois países. Chapo é candidato à presidência de Moçambique nas eleições de outubro, representando o Partido Frelimo, atualmente no governo. E o Presidente da República seguiu hoje mesmo para Abidjan, capital da Côte d'Ivoire, para uma visita de trabalho, a convite do seu homólogo Alassane Ouattara. As imagens que acompanhamos ilustram o momento em que o chefe de Estado embarcava para mais esta missão que representa a abertura de um novo ciclo de intercâmbio entre os dois países. São as notícias no Girassol Jornal, edição de quarta-feira. Depois do intervalo, olhamos em resumo para os principais assuntos que marcam a atualidade além fronteiras. E também a homenagem à criança no quadro Berço, o retrato da realidade de mulheres que cuidam dos filhos sem a presença da figura paterna. Contamos consigo a seguir ao intervalo. Não saia daí, volte connosco. Até já. Até já. Regresso da informação e, como prometemos, destaque nesta segunda parte para a atualidade além fronteiras. Presidente do Quênia retira projeto de lei orçamental que motivou protestos. O assunto mereceu destaque e está no resumo da atualidade internacional, cujo desenvolvimento acontece agora, com a Emília Pascoal. Emília, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. O presidente do Quênia, William Ruto, anunciou hoje a retirada do projeto de lei orçamental que continha aumentos e aplicação de novos impostos, resultando em mortes. Num discurso, William Ruto afirmou que se livraria da Lei das Finanças de 2024. Agora precisam de ter uma conversa com a nação para avançar, para gerirem a situação da dívida em conjunto. A votação de terça-feira do projeto de lei no Parlamento provocou a ira dos manifestantes em Nairobi. Outras notas internacionais, acompanhem. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos do Quênia anunciou que 22 pessoas foram mortas no país durante as manifestações antigovernamentais de terça-feira. A presidente do Organismo Oficial dos Direitos Humanos, Rosaline Oded, disse que acompanharam as manifestações e registaram 22 mortes e que a sua organização abriu um inquérito. Na terça-feira à noite, após um dia de caos, violência e pilhagens na capital Nairobi, o presidente William Ruto mostrou-se firme e garantiu que a violência e a anarquia seriam firmemente reprimidas. As manifestações contra os novos impostos, lideradas principalmente por jovens, começaram na semana passada num ambiente calmo, com milhares de manifestantes a marcharem em Nairobi e noutras cidades do país. A tensão aumentou fortemente na tarde de terça-feira no centro de Nairobi. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusou hoje os países ocidentais de apoiarem uma ofensiva israelita no Líbano contra o Hezbollah, que está do lado do grupo extremista palestiniano Hamas na guerra com Israel. Erdogan declarou: "Parece que Israel, que devastou Gaza, está agora a apontar a olhar para o Líbano. Vemos que as potências ocidentais estão a apoiar Israel nos bastidores." O líder turco alertou para as consequências do anúncio do primeiro-ministro israelita de que irá reposicionar forças militares perto da fronteira com o Líbano. A Rússia e a Ucrânia devolveram 90 prisioneiros de guerra de cada país nesta terça-feira, na mais recente de várias trocas periódicas no conflito. Os Emirados Árabes Unidos supervisionaram o episódio como intermediário. A última troca ocorreu em 31 de maio, quando cada lado entregou 75 prisioneiros de guerra, também com os Emirados Árabes Unidos atuando como intermediário. A ocasião marcou a primeira troca de quase 4 meses. A Rússia disse que os prisioneiros devolvidos nesta terça-feira enfrentaram perigo mortal no cativeiro. Já a Ucrânia afirmou que entre os repatriados estavam soldados que foram feitos como prisioneiros quando as forças russas tomaram a extinta usina nuclear de Chernobyl. Está contada a atualidade internacional. Kine Simeão, até amanhã. Até amanhã, Emília. Obrigada pelas informações. Muito bem, estamos juntos, Emília.
O berço. Fuga à paternidade. Reflexões. Em destaque. Daniel Chapo, candidato às presidenciais de Moçambique pela Frelimo, esteve hoje também na sede do MPLA, onde foi recebido em audiência pela vice-presidente do partido, Luísa Damião. O momento foi de troca de experiências e reforço de cooperação partidária entre as duas forças que partilham laços históricos de amizade. No quadro do fortalecimento das tradicionais e históricas relações de amizade e cooperação existentes entre a Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, e o MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, está de visita ao país uma delegação do candidato presidencial e secretário-geral interino da Frelimo, Daniel Chapo. Na senda da visita, Daniel Chapo manteve encontros de trabalho com a direção do MPLA, com destaque para o presidente da República, João Lourenço, e a vice-presidente do Partido dos Camaradas, Luísa Damião. No encontro com a vice-presidente do MPLA, Daniel Chapo, disse que lhe foi passado recomendações e conselhos. O secretário-geral interino da Frelimo também foi recebido no Comitê Provincial do MPLA pelo primeiro secretário do partido em Luanda, Manuel Homem, onde apelou à união entre os partidos libertadores de África. Lutamos juntos para libertar as nossas pátrias e, se repararem, nós ficamos independentes no mesmo ano. Nós fizemos 49 anos de independência ontem, dia 25 de junho. E fizemos de propósito vir a Angola no dia 26 de junho, depois dos 49 anos, porque sabemos que os nossos irmãos vão fazer 49 anos no dia 11 de novembro. Por isso, nós, como partidos irmãos, aqui na região, estou a falar do MPLA, estou a falar da Frelimo, ANC, ZANU-PF, Chama Pinduzi, SOALP e todos aqueles partidos libertadores, temos que continuar unidos, coesos, cada vez mais fortes e imbatíveis. O primeiro secretário do MPLA em Luanda, Manuel Homem, por seu turno, realçou que as boas relações cultivadas pelos combatentes e heróis da pátria como Ogiaenda, Diolinda Rodrigues, Oscar Monteiro e Lídio Machado, José Eduardo dos Santos e tantos outros continuam a ser observadas pelos presidentes João Lourenço e Filipe Nunes. A partilha dos ideais de solidariedade, humanismo, liberdade, progresso e justiça social entre os saudosos presidentes Antônio Agostinho Neto e Samora Moisés Machel serviu para que estes líderes conduzissem de forma convicta, destemida e determinada os destinos da nossa luta, tornando-se nos obreiros e pais das independências das repúblicas de Angola e de Moçambique no ano de 1975. As boas relações históricas e de amizade promovidas pelas grandes figuras que citei são hoje continuadas pelo camarada presidente João Lourenço e pelo camarada presidente Filipe Nunes, através de uma verdadeira irmandade entre eles. Têm dado tudo de si para que a manutenção das conquistas alcançadas e, incansavelmente, trabalham pela unidade e reconciliação e bem-estar dos povos de Angola e de Moçambique e também de toda a região da África Austral. Moçambique realiza eleições gerais a 9 de outubro de 2024, um evento significativo no cenário político do país que incluem eleições presidenciais, legislativas e assembleias provinciais. E no Bié prosseguem as jornadas parlamentares do partido que sustenta o governo. São as segundas na agenda do MPLA. Os deputados
estão distribuídos pelos 9 municípios da província. No Quito, o líder da bancada parlamentar visitou alguns projetos sociais em curso, cuja conclusão vai melhorar significativamente a vida das populações naquela região do país. A Rede Nacional de Energia Elétrica será reforçada com a entrada em funcionamento da central fotovoltaica do Quito, que deverá reduzir o déficit de distribuição da luz elétrica a nível da província do Bié. Com 84% de execução física, o projeto recebeu esta quarta-feira a visita dos deputados do MPLA, que realizam as segundas jornadas parlamentares na província do Bié. Já estamos com 98% dos painéis instalados, já estamos com as valas elétricas totalmente concluídas, as DC Box já estão concluídas. Nesse exato momento também estamos com a conclusão dos edifícios e os trabalhos em progresso nesse exato momento só são o sistema CCTV, a malha terra e também a linha de interligação. Mais do que produzir, obviamente, é a distribuição. E felizmente o trabalho que temos estado a fazer com o Ministério da Energia e Águas está assegurada a necessidade de expansão tanto da rede de distribuição para mais cidadãos beneficiarem disso. E aqui está uma resposta no âmbito das energias limpas, tanto essa energia solar vem, no fundo, contribuir para o compromisso que o Presidente da República assumiu de produzirmos energia cada vez mais limpas, ou seja, energia amigas do ambiente. O governador provincial revelou que mais centrais serão construídas noutras sedes municipais, tendo em conta o desafio de se apostar em energias limpas e mais amigas do ambiente. Decorrem também trabalhos na construção da linha que levará a luz elétrica ao município do Xinguara a partir do Caxiungo. E, no fundo, a nossa matriz energética será substituída as centrais térmicas por energias limpas, amigas do ambiente e mais estáveis. Tanto esse trabalho está a decorrer, como disse, ao longo do segundo semestre deste ano, prevê-se o início das obras, tanto da construção da linha que nos levará até ao município de Anhareia. Os deputados do MPLA visitaram também a Universidade Internacional do Kwanza, a única instituição internacional de nível superior no país. Penso que es un aporte muy importante para, no solamente para Angola, sino que también para la provincia de Bié y para específicamente Quito, que está en el corazón de Angola. Outro ponto de paragem foi o Hospital Geral do Bié, Walter Strongway, que pretende aumentar o número de médicos especialistas angolanos. A intenção de formação, claro que nós, enquanto hospital, e não só este como todo o país, temos de ter os nossos especialistas, temos de ter os nossos quadros. Este é o caminho em todo o mundo. Distribuídos em grupo, os deputados do MPLA estiveram em visita de trabalho em todos os municípios na província do Bié. E está de parabéns o Jornal de Angola, o único diário do país, completa hoje 48 anos. A nossa equipa testemunhou o apagar de velas que simboliza a data histórica. Conversamos também com alguns profissionais da casa sobre os desafios deste diário de garantir informação de qualidade ao público leitor. Foi neste ambiente de festa que os colaboradores do único diário de Angola comemoraram mais um ano de existência. São 48 anos a publicar diariamente todos os acontecimentos nacionais e internacionais. Para os seus profissionais, alguns com mais de 3 décadas de casa, é sem dúvida uma das principais fontes de informação angolana. O Jornal de Angola é não só uma marca, como é um símbolo, é um ícone, é um monumento, né? Porque acompanha não só o nosso período logo a seguir à independência, marcou muitos acontecimentos, esteve presente em praticamente todos os acontecimentos importantes que tiveram ação, que tiveram atividade aqui. O Jornal de Angola hoje está num processo de evolução, isto tendo em conta todo o processo de desenvolvimento que tem acontecido a nível, digamos assim, da comunicação social. O Jornal de Angola de hoje também já é mais modernizado, também está, digamos, adaptado
às novas tecnologias. Então, hoje temos um Jornal de Angola mais atrativo e também, digamos assim, a atravessar fronteiras dentro daquilo que são as novas tecnologias de informação. Na era da internet, a aposta do Jornal de Angola é a modernização dos serviços, com destaque para as suas representações provinciais. Os principais desafios que o Jornal de Angola enfrenta neste momento continua a ser a sua modernização. O Jornal de Angola também está atrás deste processo, sobretudo no sentido de fazer chegar o seu produto físico a todas as províncias do país e não só nas principais cidades, mas também a nível de todos os municípios. Os próximos é continuar a trabalhar, né, e melhorar cada vez mais, né? Principalmente as nossas direções provinciais que se encontram num ambiente que necessariamente tem que ser melhorado. E vamos trabalhando para melhorar as condições das direções provinciais. Foi a 26 de junho de 1976 que o primeiro presidente de Angola independente, Dr. António Agostinho Neto, visitou as instalações do Jornal de Angola, o único diário do país pertencente à empresa Edições de Novembro. Jornal de Angola em festa de 48 anos. O berço a seguir, reflexões de homenagem à criança no mês a ela dedicado. Hoje com a reportagem que retrata a dura realidade das mulheres que desempenham o duplo papel. Estamos a falar de mães que cuidam dos filhos sem a presença do pai. E a proposta é da Isabel Chiala. Vamos rever. Alimento bom, sempre está vindo o cachê. Gostaria de ser polícia. Eu gostaria de ser profissional. A fuga-paternidade é a negação ou rejeição de assumir as suas responsabilidades paternais ou maternais em relação aos filhos nascidos. Trata-se de um problema que se vive em muitas partes do mundo, pelo que o nosso país não está isento. Só que me dói, eu sou o primeiro filho dele, ele me abandonou. Meu pai não quer tratar meu documento. Eu não gosto da vida que eu tenho. Gostaria de ter qual a vida? Estudar para trabalhar, para sustentar na minha casa. Entre as principais formas de violência contra a criança, destacamos uma delas que nos dias que correm tem dominado os destaques dos jornais, a conhecida fuga à paternidade, que em Angola ganha contornos significativos. E não é normal que para sustentar os seus filhos tem que ser exigido por um tribunal. Tem que haver uma sentença de uma juíza para sustentar o seu próprio filho. Alguma coisa não está bem. Como é que um homem, um pai, que o filho é dele, mas tem que ser o tribunal a chamá-lo e a descontar do salário porque ele não quer dar. Porque acha que não quer dar. Eu pergunto, mas quem vai sustentar o seu filho? São estas coisas que nós precisamos continuar a trabalhar com a sociedade, com as famílias, para cultivarmos nas famílias o amor, o diálogo, a compreensão, a amizade. E cada família olhe pelos seus membros e procure identificar os valores que contribuam para termos uma sociedade mais justa. Joana Antônio, nome fictício, é mãe e pai da sua filha há 9 anos. Ela conta que o parceiro decidiu abandoná-la logo ao nascer da sua menina. A situação é ainda mais preocupante porque se trata de uma criança com necessidades especiais. Depois de uma certa altura, ele não queria saber. Já mandamos notificação, mas deu uma vez 15 mil kwanzas, praticamente é nada. Vai fazer 2 anos desde que mandou mais 10 mil kwanzas. Não tem nenhuma ligação. Para ele, se falecer, tá bom.
Nestes casos, não só sofrem os menores, mas também o detentor da guarda. Eu recebi crianças que foram deitadas fora pela própria progenitora. A polícia agarrou esta mãe com a ajuda de uma cadeia televisiva. Pedimos a ela que ela pelo menos amamentasse a criança. A senhora ficou conosco 15 dias, mesmo assim fugiu de novo, abandonando de novo aquele bebê recém-nascido. Nós fomos obrigados a amamentar aquela criança, eu, a tia São, a tia Neide. A criança praticamente passou a nos ver como mãe, passou a chamar nós como mãe. E a criança hoje está com 3 anos de idade, pela graça e misericórdia de Deus. Recebemos também crianças que foram abandonadas dentro de uma casa, sozinha, pelo próprio progenitor e a própria progenitora. E até hoje nunca sequer procuraram um orfanato, ou aliás o centro de acolhimento, para dizer que não estamos aqui. Quer dizer, é uma fuga à paternidade, é uma irresponsabilidade tão grande. Não querem saber que esta criança depois vai crescer traumatizada. É com cada história que nós já trabalhamos como centro de acolhimento. As consequências para a vida de uma criança que se vê abandonada pelo pai podem igualmente ser devastadoras. Não é uma prática reprovável, como temos o caso daquela menina que foi deixada no lixo, por dias sobreviveu, mas depois tiveram que fazer uma construção da cara dela, porque os ratos roeram tudo, roeram as maminhas dela, roeram a vagina dela, porque a mãe, por situações do meio, lá está, a não responsabilização de parte de quem faz uma coisa, porque a mulher não engravida sozinha. Há famílias que criminalmente você fugir é como abandonar o teu pai, e ele não aceita, ele assume. Então, isto não é um fenômeno nosso. Nós é que queremos adaptar coisas que não estão bem na nossa fotografia. Porque angolano e africano que é, não nega a família. Quantas pessoas nós adotamos ao longo da nossa vida? Recorremos ao direito para perceber o que prevê a legislação angolana quanto à fuga à paternidade. Com o advento do novo Código Penal, passou a existir na nossa ordem jurídica o crime de abandono de assistência. E cometem este crime de abandono de assistência todos aqueles que, estando obrigados por uma decisão judicial ou por lei a garantir a subsistência de uma determinada pessoa, neste caso os menores, deixa de o fazer, está sujeito a uma pena de 3 a 2 anos de prisão ou pagamento de multa durante um período de 240 dias. O lugar da criança é no seio da família. Papai e mamãe, não fujam das vossas responsabilidades. Pois é, e estamos em período de pausa letiva para algumas crianças, férias que exigem dos pais planos de ocupação. E que não são fáceis de garantir, em função das poucas alternativas em termos de espaços de lazer. Os espaços de lazer infantil em Luanda ainda não satisfazem a demanda e os poucos que existem, uns estão em mau estado de conservação. O gestor do parque no município do Tlambaquiache, Kiambo Eduardo, falou das motivações da construção do espaço de lazer infantil no bairro Avocumbe e garantiu que mais de 1000 crianças visitam o espaço. Nós giramos em todos os municípios. Então, o meu chefe é que veio ter com o administrador cedeu esse espaço para a gente montar o carrossel. 1000 a 1500. De 0 até adiante. Foi muito bem recebido, graças a Deus. O morador Paulo André agradeceu a iniciativa e disse que o desejo antigo foi atendido. É uma alegria, trouxe muita felicidade para nossas crianças daqui do bairro. E é um parque que a gente já pedia. Graças a Deus conseguiram trazer uma animação para as crianças
é muito bom. Do Avocumbe, seguimos para o bairro Miramar, onde a primeira fotografia fascina qualquer um que por aí passa. O Parque Infantil Luanda Mágica recebe diariamente mais de 90 crianças, entre os 1 e os 15 anos. Segundo a gestora do parque, Aurora Lopes, a preocupação cinge-se com a manutenção do parque. A manutenção de um parque destes dá cabo. Os brinquedos são limpos 3 vezes por dia, porque estão expostos ao sol, à poeira. Os jardins, como vocês podem ver, a manutenção dos jardins consiste na desinfestação e usarmos produtos que não façam mal às crianças. Os brinquedos têm que ser de acordo com não magoar a criança. O parque tem segurança necessária e limpeza e manutenção própria para receber qualquer tipo de criança. Aurora Lopes disse que o parque serve como terapia para muitas crianças, pelas condições que ele oferece. Serve de terapia por quê? Porque uma criança que chega aqui de manhã, passa o dia com os professores aqui dentro do parque e toma um pequeno almoço cá dentro, vai brincar e depois senta-se, almoça e bebe água. Essa criança no fim do dia está completamente relaxada e chega a casa só quer um banho e dormir. Catiana de Barros, frequentadora assídua do parque, disse que escolheu este lugar pela segurança. Primeiramente porque é um parque seguro. A recepção também é boa, os trabalhadores são simpáticos e nos sentimos à vontade aqui. Face à carência de parques infantis, a gestora Aurora Lopes apela à construção de mais espaços de lazer infantis. Quero só que, eu acho que incentivar mais parques desses em Luanda é muito importante, porque às vezes, principalmente ao fim de semana, eu tenho mesmo que quase rejeitar a entrada de alguns munícipes no parque, porque ele se tornou um pouco pequeno para o número de crianças que vêm. Estamos a informar e o próximo bloco acontece com novidades que marcam o dia a nível do desporto. E ainda dúvidas e certezas, a proposta de divisão de Luanda em 2 províncias. Perguntas e respostas sobre a garantia de solução dos reais problemas da cidade capital. É depois do intervalo. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. Geração Jornal já na reta final. Temos desporto para ver a seguir. Com Manuel da Cruz, que já chegou. Manuel, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Olá. Boa noite a todos. Começamos com o futebol. Os Palancas Negras realizaram mais uma sessão de treino visando o jogo contra a Namíbia a contar para a Taça COSAFA. Já só faltam poucos dias para a seleção de todos nós entrar em ação, naquela que é considerada uma das grandes competições africanas ao que o Rei Futebol diz respeito. Os Palancas Negras sabem da responsabilidade que têm neste evento desportivo. Por esta razão, a preparação não para. Já com o grupo completo após a integração de Manu, avançado do 1º de agosto, Pedro Gonçalves ensaiou com os seus pupilos os aspectos táticos e técnicos para contrariar toda a manobra ofensiva dos adversários. O primeiro jogo de Angola será contra a seleção da Namíbia no dia 28 deste mês, sexta-feira, às 18 horas. Recordo que o conjunto nacional está inserido no grupo C, juntamente com Lesoto, Seychelles e Namíbia. E do basquetebol, a seleção masculina em sub-18 começou a afinar a máquina para o Afrobasket do próximo mês. O mês de agosto será dedicado à festa do basquetebol júnior africano. O evento terá como pano de fundo a nação Arco-Íris, África do Sul. O primeiro dia de treinos serviu mais para os trabalhos de recuperação física da equipa, que ainda não está completa. Helder Domingos, adjunto de Apolinário Paquete na seleção sub-18, sublinhou que, com o passar do tempo, os jovens vão estar dentro da filosofia de jogo da equipa técnica. O trabalho vai ser difícil, vai ser árduo, mas estamos a crer que em pouco tempo que temos para trabalhar, a rapaziada vai acatar, aliás, vai ter que acatar para então cumprirmos com os nossos objetivos. Hoje é um primeiro dia, a ansiedade acabou por tomar conta em alguns momentos, mas ainda assim estamos a crer que a rapaziada tudo fará para absorver as nossas informações e ideias e que as coisas vão surtir o seu devido efeito. Zé Dião garantiu que o grupo ainda não está completo por motivos
escolares. Os que cá estão, não é? Os internos, uns ainda estão a fazer exames, então não podem estar no período da manhã. E os outros que estão fora do país também não podem cá estar ainda por algum motivo. Então não temos ainda o grupo completo e vamos esperar para que tão logo estejam disponíveis, então possam integrar-se para então trabalharmos no seu todo. O extremo base Paulo Teixeira, de 1,95 m de altura, deixou uma avaliação positiva ao primeiro dia de treino. Mas só que tivemos colegas que ainda não conseguiram observar o que o treinador está a explicar, mas consoante os treinos e a dedicação dos nossos colegas, da minha parte, vamos conseguir absorver o que o treinador tem a dizer. Seleção Sub-18 projeta Afrobasket da África do Sul no pavilhão principal da Cidadela, em Luanda. Ainda do basquetebol, a Seleção Nacional Feminina em Sub-18 continua a intensificar os treinos rumo ao Afrobasket da África do Sul. As comandadas de Paulo Macedo cumpriram mais um dia de trabalho visando o próximo Afrobasket com palco à terra de Madiba, Nelson Mandela. No Vitorino Cunha, a equipa nacional sub-18 trabalhou os aspectos técnicos e táticos. Apesar da componente física não estar no mesmo andamento que a tática, o técnico adjunto das nossas meninas, Manuel Vieira Luiz, garantiu que as atletas estão a receber devidamente as instruções da equipa técnica. Tem sido bom, com maior ou menor dificuldade. Nós, equipa técnica, temos estado a incentivar as miúdas, porque, como todo mundo sabe, não é fácil. Elas vêm praticamente com ideias diferentes e nós temos estado a fazer o possível, temos estado a motivá-la de forma elas a assimilarem rapidamente aquilo que são as nossas ideias, porque não temos muito tempo para isso também. A capitã da Juventude às Ordens de Paulo Macedo, Luísa Amaral, frisou que nesta altura estão no processo de adaptação. Estamos a tentar compreendermos umas às outras e, na base de tudo, respeito, né? E os treinadores mostram para nós e nos dão as melhores soluções, que é para nós nos enquadrarmos umas com as outras, sendo que nós viemos de clubes diferentes. É só questão de respeito, saber lidar umas com as outras e o resto a gente consegue e alcança. Após ter formada na Academia Militar, Miraldina Bucci, que evolui no basquete brasileiro, trabalha com os olhos postos no Mundial da categoria. Está a ser boa. Está a ser um pouco difícil porque é a minha primeira época de júnior, mas está a ser bom. Para não está a ser difícil porque até a maioria joguei com elas nos campeonatos, então já conheço cada uma delas, então está a ser algo fácil. Sim, é o meu melhor objetivo é chegar no Mundial. A prova africana acontece de 2 a 11 de agosto próximo na África do Sul. Até o momento, ainda não foi realizado o sorteio de emparceiramento das seleções. Basquetebol a colocar um ponto final quanto à presença do desporto. Kenneth Simeão, continuação de Bom Jornal. Estamos juntos. Estamos juntos, Manuel. Bom descanso. Boa noite. E estamos a fechar. Porque é quarta-feira, não nos despedimos sem o Dúvidas e Certezas. As reflexões estão voltadas hoje para a proposta de divisão de Luanda em 2 províncias. Perguntas e respostas sobre garantia de soluções dos reais problemas da cidade capital e é com Alberto Capitão. Vamos acompanhar. Na edição de hoje vamos falar sobre a divisão político-administrativa de Luanda, uma iniciativa que foi recomendada pelo secretariado do Birro Político do MPLA, de resto o partido que sustenta o governo. É nosso convidado para abordar este assunto Helder Batalha Manasse, que é jurista e também mestre em ciência política e também administração pública. Como é que, enquanto jurista e também conhecedor de questões relacionadas à administração pública, olha para esta iniciativa que o Birro Político tomou na última sexta-feira? Sou adepto dessa perspectiva. Caso que se efetive, vai garantir que haja maior proximidade dos serviços públicos a todos os cidadãos que vivem na circunscrição da cidade de Luanda. Com essa medida, com essa iniciativa do Bureau Político do MPLA, em particular do seu líder, que é também o Presidente da República, João Lourenço,
com essa medida só vai beneficiar os angolanos. E aquilo que é a deficiência de oferta de serviços, bens e serviços a nível das comunidades de Viana, Zango e mais adiante, serão muito bem mitigadas com essa aproximação da governação local. Que dúvidas, e porque estamos na rubrica dúvidas e certezas, que dúvidas é que tem quanto à efetivação, à eficácia desta recomendação, caso ela seja aprovada? No que toca a dúvida, eu diria o seguinte, eu iria levantar uma pequena questão, uma pequena inquietação como dúvida, de como é que seria implementado essa divisão administrativa. Se, na verdade, for implementado com o modelo de governação que nós temos adotado para a administração pública, que é da perspectiva da administração desconcentrada, eu penso que aí teríamos muitas dificuldades em garantir a eficácia dessa divisão administrativa que se pretende de Luanda. Estamos aqui a falar já da certeza. Para funcionar, devemos adotar um outro modelo de governação. Não basta só nós dividir uma província, mas temos que adotar um outro modelo de administração pública, que passa para a descentralização da administração pública, que é diferente das autarquias. Uma coisa é autarquias que prevê eleições locais e outra coisa é uma mera descentralização administrativa, em que o que é que vai acontecer nessa descentralização administrativa? É reduzir maiores competências, atribuições que estão concentradas ao governador da província e transferi-las ao município, quer dizer, deixar os administradores municipais, na verdade, eles conduzirem a vida do município. É também uma das preocupações da oposição política. Acredita que será possível fazer-se esta divisão ao mesmo tempo que continuarmos a fazer a discussão das autarquias locais? Se nós, em 2026, tivemos Luanda dividida em duas províncias, isso implica dizer que algumas comunas que hoje fazem parte de algum município poderão até ser elevadas a nível de município. Então vão merecer uma outra apreciação no ponto de vista de quem estiver a governar. Esses municípios que ora serão criados com a nova divisão administrativa de Luanda, também certamente poderão se constituir em autarquias. Desta forma, estamos a colocar um ponto final a mais uma edição da rubrica Dúvidas e Certezas, toda a quarta-feira no Girassol Jornal. Hoje olhamos para a divisão político-administrativa de Luanda, uma recomendação deixada na última sexta-feira pelo secretariado do Birro Político do MPLA, em reunião orientada pelo presidente do partido, João Lourenço. Ora, caso a proposta passe e de acordo com palavras do ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca, a província de Luanda deverá ser dividida em duas. Vai dar lugar, assim, à província de Icolo e Bengo e vai abranger os municípios que têm hoje o nome de Icolo e Bengo, Quissama e também Viana. Como fizemos menção, é apenas ainda uma recomendação do Birro Político ou do secretariado do Birro Político, deverá ser discutida, vai passar também por uma consulta pública e depois então será levada à Assembleia Nacional para a sua aprovação na totalidade. Dúvidas e certezas em mais uma presença, já a fechar o Girassol Jornal. Nós voltaremos a estar juntos amanhã, à mesma hora, 19h45. A todos, boa noite e obrigada pela companhia de sempre. Estamos juntos, boa noite.